pessoas fazem realmente diferença na estratégia das empresas? Hoje, o Sérgio é nosso entrevistado. Ele foi diretor de RH da Netshoes, da OLX e atualmente é diretor de RH do Dia. Dia é uma multinacional espanhola de varejo alimentar, com mais de 600 horas e 8 mil funcionários aqui no Brasil. Ele já foi eleito um dos diretores de RH mais admirados. Bem, Sérgio, as pessoas podem ajudar na estratégia das empresas? Explique isso aqui um pouquinho melhor para a gente, qual que é a sua visão. Luiz, obrigado aí por esse papo. E sem dúvida alguma, as pessoas faz toda a diferença quando a gente está falando de entrega de resultados e plano estratégico, né? A gente fala muito de fit cultural, de pessoas alinhadas à organização, à cultura, aos valores, mas não adianta você ter tudo isso se a empresa não está organizada, não tem uma estratégia clara, não tem o seu planejamento estratégico claro, os seus goals para ser atingidos nos próximos anos, se não tem prioridades, né? Eu já trabalhei em organizações que tinham times que eram muito bons, mas tinham 100 objetivos para serem atacados. Não existe isso, né? Sem foco, você não tem plano estratégico. Plano estratégico também é ter foco, você poder abrir mão de algumas coisas no final do dia. Mas eu acredito demais que o que faz diferença hoje nas organizações, depois que você tem essa parte estruturada também de processos, de estrutura de estratégia, são as pessoas, né? E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, que muita organização abre mão do chamado fit cultural, né, que é essa combinação dos valores de empresa com os valores e competências da pessoa que está contratando, em prol de pessoas que entregam muito. E aí, no final do dia, ela não consegue entregar a estratégia e não entende por quê. Né? Porque as pessoas, se elas não estão conectadas por um valor, por um propósito, por alguma coisa maior, elas não vão conseguir fazer as entregas. Então, assim, eu sou um defensor e eu fico super tranquilo de defender esse item, porque eu não sou um cara de RH a minha vida inteira, né? Eu comecei minha carreira em finanças, depois eu fui para tecnologia, mas eu entendo isso porque eu fui vendo ao longo da minha carreira que o que fazia diferença nas organizações que eu trabalhava no final do dia eram pessoas corretas com esse fit cultural na organização e, na outra parte, o processo que funcione, né? Com uma estratégia clara, com uma estratégia bem desenhada, bem cascateada, com objetivos claros também. Então, acho que é um conjunto, mas eu vou dizer para você, se a gente tiver uma estratégia muito clara, objetivos claros, foco, mas não tiver pessoas corretas com esse fit, eu acho que não anda. As minhas experiências me dizem que os processos são mais travados, as coisas têm um pouco mais de fricção, e no final do dia, tudo que traz fricção, ela te gera, no mínimo, um custo adicional, né? Porque processos têm que ser fluidos, os processos têm que acontecer de uma maneira orgânica dentro de uma organização com os desenhos que ela fez, né? Seja uma empresa de tecnologia, seja uma empresa de serviço, seja uma empresa de peças, de negócio, não interessa, porque eu acho que tudo é um negócio que parte do mesmo princípio que a gente está falando aqui dos pilares de estratégia de pessoas. Então, eu acho extremamente importante e fundamental, e acredito sim que as pessoas que fazem diferença no final do dia. Poxa, obrigado, fico ficando satisfeito aqui. Primeiro que realmente eu também concordo que as pessoas fazem diferença e a importância também do planejamento estratégico, da estratégia, que na verdade é onde eu milito, digamos assim, né? Deixa eu te falar uma coisa, como é que então existe alguma dica para você escolher as pessoas, para você, seja no processo seletivo, o que você vê nos processos seletivos hoje, de repente na questão também de desenvolvimento dessas pessoas depois que elas estão dentro da empresa? Como é que você vê, tipo, a questão de vanguarda para ajudar, mais uma vez, a empresa a atingir os seus objetivos estratégicos? Eu acho que a partir do momento que você tem a clareza da estratégia da empresa, dos seus valores, dos comportamentos que são necessários para estar ali dentro, né, das chamadas capabilities que falam por aí também, das capacidades, eu acho que é você montar um processo seletivo muito focado nessa parte mais comportamental. Porque a técnica, a gente tem como ensinar, tem como a gente colocar um treinamento, tem como a gente mandar para fazer algum curso fora. Agora, essa parte comportamental, você não tem muito como fazer se forem coisas muito dissonantes, né? Eu sou uma empresa que eu trabalho em simplicidade e tem uma pessoa que ela é super complexa e gosta de trabalhar em ambiente complexo, super cheio de regulação. Então, não tem fit cultural, você vai contratar essa pessoa, vai gerar sofrimento na organização ou vai atrapalhar a tua organização com fricção a partir do momento que a companhia quer ser simples e essa pessoa está trazendo um pouco mais de fricção também de negócio, de regras de negócio, né? Então, o que tem acontecido nas organizações que eu trabalho, nas organizações que são chamadas do mundo digital, é esse foco muito grande na parte comportamental. Então, se você não tem um fit cultural mesmo, assim, se o meu propósito não está alinhado com o seu propósito, se as minhas competências de organização que eu preciso não estão alinhadas com as suas competências, a gente já bloqueia o processo nessa entrada.
tem sido uma coisa que tem acontecido de uma forma muito, muito rápida e muito forte, porque todo mundo começou a entender que realmente faz diferença. Né? Então, depois que entra, é claro que você tem que começar a desenvolver outras competências, a cultura da companhia também vai evoluindo, então começam a aparecer outros valores aí no meio do caminho para você trabalhar. Mas a parte técnica, normalmente você tem uma academia, você tem um desenho de uma universidade, alguma coisa você tem na tua companhia que consegue fazer o desenvolvimento técnico. Agora, essa parte comportamental, as pessoas não estão mais abrindo mão. Então, eu conheço muitas organizações, muitos colegas meus, que o processo é basicamente voltado na parte comportamental. Então, você conversa, você verifica se tem fit, coloca para conversar com um grupo, com um time que vai trabalhar junto para verificar se o time também se organiza e se vê trabalhando junto, traz um gestor, coloca essas conversas transversais com o par, com o superior, tem acontecido de uma forma muito sistemática e tem ajudado muito a trazer essa pessoa certa que a gente fala com fit cultural. Existem testes também, e eu acredito, né, que o teste ele pode ajudar você a direcionar suas perguntas, né? Eu não acredito no teste que define, né? Eu acho que você fazer um teste e falar assim, olha, essa pessoa serve ou não serve, eu acho que isso é uma loucura e eu não acredito. Mas eu acredito no teste que te ajuda a falar, puxa, aqui talvez tenha um caso, eu vou fazer uma pergunta para entender, vou perguntar uma história de vida da pessoa, vou entender, né? Porque é isso, a gente é muito múltiplo, né? Eu sei que eu tenho características minhas que vai sair no teste que eu já sei trabalhar para que elas sejam menos impactantes no negócio. Então, por isso que eu acho que o teste ele nunca pode ser levado em consideração para você tomar a decisão. Ele tem que ser um balizador para te ajudar no processo de entrevista, para te ajudar no processo de direcionar a sua pergunta e aonde que você pode, talvez, ter alguma dúvida para ser resolvida. Né? Então, eu acho que o que está tendo de vanguarda aí é muito isso mesmo, de você parar de ficar fazendo aqueles testes, né? Antigamente demorava 15 dias, 20, 30 para fazer uma pessoa de tecnologia entrar na tua organização. Hoje essa pessoa está em 5 posições. Se você demora 30 dias, você já perdeu esse candidato, porque tem gente fazendo em uma semana o processo. É verdade. Por quê? Porque a pessoa entrevista a pessoa, nesse parte comportamental, ela está no mercado, ela já é uma pessoa, um desenvolvedor 3 ou 4. Eu não vou fazer teste, eu já vou contratar, porque se ela está numa companhia entregando, ela já sabe, né? A companhia que tem é uma companhia que eu admiro. Então, se você não mudar o processo, você começa a perder talento, porque os recursos estão sendo disputados por várias organizações. Então, essa coisa de você trazer o teu propósito na frente, isso ajuda muito a engajar também. Porque a pessoa engajada, eu conheço muitas pessoas que eu vou conversar, que eu chamo para fazer processo de seleção, que a pessoa fala assim, eu não quero que eu estou feliz, não quer saber de salário, não quer saber do que eu tenho para oferecer. Por quê? Porque essa companhia conseguiu pegar essa pessoa no quê? No que eu estou falando do fit cultural. Ela se sente tão dentro daquela companhia, tão feliz e confortável, que para ela não faz sentido ela ouvir uma nova proposta. Né? Então, esse ciclo é um ciclo muito legal, que começa, como você falou, na atração, e que tem que ser focado na parte comportamental. Isso é uma coisa que eu acredito e que tem feito muita diferença, porque a pessoa ela entra com um nível de conforto para viver o que ela tem que aprender na tua organização muito maior, porque ela se sente mais segura, né? Porque ela entendeu que ela já teve uma conexão com a tua organização quando fala de valores, de propósito. Então, para mim, é fundamental nos processos a gente começar com esse olhar voltado para as competências e para os valores. Você acha muito bacana o que você disse, porque realmente é mais fácil você adaptar a estratégia à sua cultura do que, na verdade, a cultura à sua estratégia. E a cultura são as pessoas que você contratou, que têm essa questão do fit cultural, as pessoas que já estão lá, que estabeleceram os comportamentos esperados, em que você é valorizado, o que você, entre aspas, é punido, e aí vai, né? Os rituais, as tradições. Concordo, assim, plenamente, né? Não, o Drucker fala isso e eu acredito demais, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Que é isso, né? A estratégia, se ela não estiver conectada à cultura da empresa, ela não vai funcionar. Porque a estratégia por si não diz muita coisa, né? A estratégia tem que te trazer um propósito, ela tem que te trazer um sentido de movimento. Né? E por isso que é muito importante se investir tempo na estratégia e numa estratégia coletiva. Né? O quanto mais você consegue trazer gente para discutir a tua estratégia dentro da tua organização, mais forte ela vai ficar, porque ela vai estar dentro da tua cultura, ela vai estar com traços da sua cultura. Né? Então, o que você está falando para mim é super importante, de pessoas que acham que não, eu tenho uma estratégia linda, todo mundo vai se conectar a ela, mas ela está totalmente não aderente ao que a minha organização é como cultura. Né? É claro que vai ter fricção, é claro que no final do dia você não vai conseguir entregar. É claro que e você ainda vai jogar a culpa normalmente no quê? Nas pessoas, né? Porque é difícil você fazer uma análise fria de falar não, eu como C-level não estou fazendo meu papel correto como diretor, né? Como nível executivo, de ligar a estratégia à cultura da companhia. É claro,
Luiz, que você pode falar, nossa, eu preciso mudar minha estratégia porque o mercado está vindo com uma competição e eu preciso fazer diferente. Mas se você comunica que você vai fazer essa mudança, que talvez seja conflitante com alguma coisa que você falou anteriormente, mas você deixa claro que ela continua conectada à tua cultura, mas com um aspecto diferenciado, porque o mercado te trouxe essa necessidade, as pessoas se conectam também. Que é outro aspecto que eu estou trazendo aqui no final do dia, é a comunicação e a transparência é muito importante. Né? Porque as pessoas elas se conectam a partir do momento que elas entendem o que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo. Né? Eu conheço muitos colegas meus de empresa que tiveram que mudar a estratégia e tiveram, inclusive, que demitir o time, e o time saiu continuando torcendo pela empresa, porque foi feito de uma forma transparente, uma forma clara, as pessoas entenderam a estratégia e ainda falaram assim, quando melhorar, me chama de volta. Olha como é importante essas conexões, né? Sim. Poxa, você acha maravilha, então, você mostrou para a gente que realmente as pessoas auxiliam na estratégia, a estratégia auxilia nas pessoas, dá perfeito, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, então, as pessoas que foram contratadas de acordo com o seu fit cultural, bacana, faz sentido, elas têm que entregar aquele resultado. E hoje em dia eu ouço muito esse negócio de estratégia, organizações horizontais, holocráticas, etc e tal, e tipo, eu faço o seguinte, no final do dia eu tenho que entregar o resultado. E muitas vezes você monta um processo tem risco, igual você falou, você não tem espaço para errar. E aí tem aquela questão do comando e controle. O comando e controle vai acabar? Essa é uma discussão que eu acho muito interessante. Eu até estou rindo porque volta e meia a gente volta a falar isso, tipo, acabou o comando e controle, né, gente? Não acabou o comando e controle, porque no dia que ele acabar, acabou a organização. Né? A não ser que você seja uma organização que não tenha nada para entregar no final do dia, não tenha um investidor, não tenha um cliente, não tenha um dono, né? Não tenha uma matriz, o comando e controle acaba. O que a gente está falando é que o enquadramento desse comando e controle tem que ser um pouco maior do que ele era no passado. No passado ele era um comando e controle quase tático, né? Quase que eu fazia tempo de movimentos. Esse não existe mais espaço para isso. Eu acho que esse acabou. Mas o que a gente está falando é que sim, a organização tem que ter espaço para experimentação, mas você como organização tem que fazer, e as pessoas da organização, os executivos, têm que fazer uma reflexão de falar o seguinte, a minha organização, ela tem quantos por cento, ou qual o percentual que eu posso fazer de experimentação da minha organização, de acordo com a minha margem, de acordo com o que eu tenho para entregar. Porque no final do dia, uma empresa que só vive de experimentação, ela pode não entregar nada. Né? Então, você precisa ter a entrega acontecendo, o dia a dia acontecendo, e a experimentação vindo de algum espaço também para você pensar em inovação, pensar em novos produtos, novos processos. Então, falar que a comando e controle acabou, no meu ponto de vista, acho que é uma falácia. Eu acho que a pessoa pode falar isso, mas no final do dia ela vai ter um orçamento a ser cumprido, ela vai ter processo a ser cumprido, ela vai ter governança, prazo, né? E aí você fala, não, mas como eu te dou autonomia, né? Ou então inventa, né? Não, agora é sprint, você faz do jeito que você quiser. Não é verdade, porque no final do dia você tem que fazer entrega também. Você tem coisas para entregar. Né? Então, eu acredito muito que o comando e controle tem que ser flexibilizado em relação ao que a gente falava antigamente do comando e controle, quase que, como eu falei, tempos e movimentos, mas é muito importante também a gente entender que nem toda empresa vai ter espaço para ter experimentação mais do que 5% de um quadro, por exemplo, mais do que 2 pessoas pensando nesse processo. Não importa. O que eu acho importante é que a gente não pode deixar de ter na organização um pedaço dela, que seja pequeno, que seja 2 pessoas, que seja uma estrutura curta, pensando em experimentação. Porque também a companhia não pode ficar parada naquele processo, naquele produto, porque o cliente está mudando, o mercado está mudando, então é muito importante você ter alguém que está olhando esse ponto. Eu até comentei com alguns colegas, comentei com você uma vez também, que eu trabalhei numa organização que tinha muito isso, né? Ela tinha essa necessidade da experimentação e queria colocar no processo como um todo. E quando colocava no processo como um todo, não vinha o resultado, porque margem curta, despesa alta, experimentação com erro, não vinha o resultado. Né? E a solução que a gente fez foi justamente essa, né? Tem uma organização aqui que está funcionando, que está fazendo com comando e controle dentro desse alargamento que eu falei, mas tem um time que está pensando em inovação e experimentando e errando, porque é esse que traz coisas para a organização poder ir para próximos ciclos também. Claro, tudo conectado à estratégia. Né? Eu acho que é muito importante a gente falar também, porque às vezes tem gente que começa a fazer coisas desconectadas com a estratégia, e aí vira uma coisa quase que doente, né? Porque você tem um negócio que funciona e tem um pessoal pensando em inovação, quando joga para o negócio, não tem nenhuma conexão com o negócio, não tem nenhuma conexão com a estratégia. Então, a estratégia é a mola mestra do que a gente está falando aqui também, né? Eu só tenho a concordar. Então, olha só, o que a gente conversou aqui foi que fundamental dentro das empresas a questão da cultura. E você vai contratar a pessoa que tem essa questão do fit cultural, porque é mais fácil
a estratégia se adaptar à cultura do que a cultura se adaptar à estratégia. E a questão assim, bacana, tem a pessoa certa no lugar certo, você vai ter que começar a entregar resultados. E aí você tem efetivamente ainda uma questão de comando e controle, ou seja, né, a pessoa responsável tem esse prazo para entregar, e existe o espaço para experimentação, mas não é só experimentação, não é só empresa fluida, não é só empresa holocrática, horizontal, né? Não tem como, né? Na minha opinião, sempre vai existir um espaço bem estruturado para entregar o resultado, igual você falou, um espaço para experimentação, né? Eu acho que enquanto a empresa tiver que pagar as contas no final do mês, pagar os salários dos colaboradores, pagar para investidor, o que quer que seja, se ela se desprende disso que a gente está falando, ela não é uma organização, ela não vai conseguir fazer acontecer. Né? Então, acho extremamente importante a experimentação, como eu te falei. Eu venho de organizações que a experimentação faz parte do crescimento do negócio, da estratégia. Mas nunca é a empresa inteira, que você falou, uma empresa vertical, no final do dia, vamos lá, vamos combinar. Se as empresas fossem tão verticais, por que ainda tem gente que tem cargo de diretor, tem gente que tem cargo de gerente, por que não está todo mundo com o mesmo cargo, com o mesmo salário? Porque é isso, são níveis diferentes de maturidade, são níveis diferentes de pressão para fazer entrega de resultado. Não estou falando que eu não acredite que esse modelo de empresas horizontais possa acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem muito para escalar dentro do nosso processo cultural, né, de educação, de maneira de lidar com o emprego, para que isso aconteça. Então, acho que hoje, a gente falar que o comando e controle acabou, como a gente vem falando, eu acho um risco da gente parecer como organização e como executivos de tipo assim, esses caras estão desconectados com o negócio. Porque eu que estou aqui no negócio estou sentindo que eu estou comandado, né? Eu estou sentindo que eu tenho frame, né? Eu brinco muito com o pessoal mais velho, né? Enquanto isso, na sala de justiça, né? O pessoal que está ali, que não está vendo nada que está acontecendo no mundo, né? Verdade. Olha, eu só tenho a concordar também, acho que você falou um ponto que para mim é fundamental, sabe? Maturidade da empresa, né? Se você efetivamente está começando, igual existe muita startup hoje em dia, etc e tal, existe espaço para a empresa ser mais horizontal, ser uma coisa mais fluida, mais com o crescimento da empresa, é inevitável que ela comece a se organizar de uma maneira mais comando e controle tradicional, hierárquica, burocrática, né? O mínimo de regra, né? Não tem, Tem né? que Não ter um tem... mínimo, Aí né? você quer abrir capital. Você não vai abrir capital se você não tiver o mínimo de regra. Você sabe disso, né? Não existe nenhuma bolsa que aceite você abrir capital sem ter um mínimo de regra, de compliance. Então, o que eu acho que a gente tem que ter inteligência é de usar o mínimo mesmo, sabe? Tipo, eu não vou enquadrar minha empresa no máximo do processo, porque aí acho que eu começo a gerar uma lentidão desnecessária. Então, as organizações são... Eu trabalho numa organização grande hoje, né? Então, a gente tem processo, mas a gente tenta sempre ter o espaço também de falar assim, o que eu preciso colocar como processo e o que eu posso continuar sendo simples. Né? Eu trabalhava em empresa que veio de startup, a gente falava muito isso, né? O que eu posso continuar mantendo com a minha cabeça de startupeiro dentro da minha organização que está crescendo? Eu sei que eu vou perder alguma coisa, mas o que eu não quero perder? Puxa, eu não quero perder uma comunicação fluida e uma comunicação transparente. Então, você mantém dados culturais que são importantes, mas você vai ter que crescer. E a dor do crescimento, ela vai passar por comando e controle. Né? Que vamos combinar, Luiz? Eu trabalhei em empresa também de startup no começo, que falava que não tinha comando e controle, mas o dono mandava no final. Né? Não é tão sem comando e controle assim, né? Não é tão fácil que você quer, né? E eu acho, Sérgio, a gente conversar aqui, acho que é importante meio que para alertar as pessoas, de repente, mais jovens, etc., tal, que de repente estão entrando no mercado de trabalho, que não é bem assim a história. Né? Você tem um dono, o dono está colocando dinheiro ali, ele quer um retorno. Se para isso, na verdade, tem que ter, igual você falou, né? Eu estou mandando, é assim que tem que fazer, e assim vai, né? Eu acho que tem que tirar essa fantasia, isso é muito legal também. E a gente está falando que as organizações estão muito legais. Eu estou longe de falar que a gente está naquela era industrial que não era comando e controle, era tempo de movimento. A gente está muito melhor. Mas ainda é uma organização que tem um mínimo de estrutura e de processo que faz, em algum momento, você sim ter clareza da sua entrega e que você tem que fazer uma entrega de resultado, porque a companhia espera isso de você. Né? E isso não é um negativo. Eu acho que essa turma que está entrando no mercado, às vezes a primeira cobrança que você faz, ela vai embora porque ela falou, não, eu não vim para isso, né? Eu vim por um propósito, mas é um propósito que está ligado a uma entrega, né? Sim. Sérgio, olha, infelizmente nosso tempo está aqui terminado. Eu gostaria muito de agradecer. Boa! Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Ter sido um grande parceiro.
Tá? Obrigado por ter compartilhado parte da sua experiência com o pessoal. E a gente volta a se falar. Espero poder contar contigo de novo. Obrigado a você pelo convite mais uma vez. Um forte abraço. E todo mundo aí, se quiser me procurar também, fique super à vontade no LinkedIn. Se precisar de alguma ajuda, estou à disposição também. Obrigado, Sérgio. Um abraço.